Amém, igreja? Obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês, uma honra de verdade, né? Eu vejo que é Deus purinho, porque aqui dentro tem nadinha de bom. Então é só Deus mesmo. Mas que atmosfera, gente, que presença mais linda de Deus nesse lugar. Está todo mundo sentindo essa presença? Se você não está sentindo ainda, deixa que até o final desse seminário Deus vai te pegar, com certeza, em nome de Jesus. Com esses nomes que estão vindo aí depois de mim, o Senhor vai te pegar em nome de Jesus. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Janaína Zanata, eu sou da comunidade cristã de Ribeirão Preto há pelo menos 22 anos, me converti novinha, foi só isso, viu, gente? Não tô velha. E lá eu tenho um ministério que para mim é assim, para mim, humanamente falando, é custoso, mas Deus falou que só precisava de um coração disposto, e não sei por que eu estava na fila, e aí Ele me pegou, né? Eu trabalho com pais de homossexuais e homossexuais que querem deixar a homossexualidade. Até porque a homossexualidade não é crime, é um direito da pessoa viver ela, porém é pecado. Então eu ajudo quem quer deixar a homossexualidade. Não é um trabalho fácil, gostaria de ser uma avivalista, uma Camila Barros da vida, que traria palavras assim, né, de avivamento, disso e daquilo, mas não foi para isso que o Senhor me chamou. Então vamos lá, né? E esse ministério, trabalho também com viciados sexualmente, que querem deixar, que querem abandonar o vício, né, sexual, pornografia, imoralidade, um tantão de coisas. E, graças a Deus, o Senhor tem me dado graça, sabedoria, unção, né, e força para lidar com tudo isso. Amém? Se você quiser conhecer mais, a gente ministra esse seminário lá na comunidade, nas outras igrejas também. Fique atento aí, me siga no Instagram, sempre quando tem, a gente posta lá. Não fazemos muitas propagandas por conta do tempo, né, que a gente vive hoje, que não é fácil. E eu penso que para entrar em certos lugares a gente precisa ir caladinho, né? Não dá para entrar pelo Instagram. Mas sempre quando vai ter a escola lá de sexualidade, a gente posta também. Vamos orar para que o Senhor possa falar conosco e permanecer nessa atmosfera da presença dEle, que está linda demais. Amém? Amém, Deus. Nós te damos graça, Pai, por esse tempo, pelo privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra. Tenha liberdade no nosso meio, para que possamos fluir segundo a Tua vontade naquilo que cada coração aqui precisa ouvir. Nós declaramos a Tua autoridade nesse lugar, nós declaramos toda investida contrária de Satanás, caída por terra, em nome de Jesus, mas as mentes, os corações cativos à Tua verdade e à Tua palavra, para que não seja apenas mais um seminário, Deus, mas que as pessoas saiam daqui, que nós possamos sair daqui transformados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Traga renovação da mente, transformação de dentro para fora, para que possamos viver na plenitude do Senhor, em nome de Jesus. Toda liberdade está dada a Ti, Senhor, nesse lugar. Me usa, me capacita e me direciona, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Hoje eu vou falar sobre carências. Mas não tem ninguém carente aqui. Carente é só lá em Ribeirão. Aqui eu tenho certeza que não tem ninguém, absolutamente ninguém carente. Amém? Ou eu estou errada? Me fala aí, gente. Vocês estão aí? Fala comigo. Vai, me ajuda para eu achar aqui, ó, onde que eu estou. Vocês sabiam que a gente pouco se fala, né, sobre carência, mas que carência não se supre, carência se cura. Carência é uma enfermidade da alma que não é feita para ser suprida, mas é para ser curada.
Sabe por que eu falo isso? Porque se a gente supre a carência, logo aquilo que supre, se não suprir mais, nós vamos estar carentes de novo, não é? Por exemplo, vamos supor que eu sou carente de abraço. Eu amo que as pessoas me abracem. Aí, toda vez que eu encontro a Joyce, o que ela faz? Me abraça. Aí eu fico feliz. Só que aí tem um dia que a Joyce não está muito bem, está correndo com as coisas dela lá, está preocupada com outra coisa, passa por mim, oi, oi, e vai embora e não me abraça. O que eu vou ficar? Carente. Agora, se eu for curada nas minhas carências, a Joyce pode me abraçar ou não abraçar, que eu vou continuar tranquila, em paz. Então, gente, tudo que eu vou falar aqui, se vocês aprenderem isso, já está de bom tamanho. Carência não se supre, carência se cura. E vocês sabiam que a carência tem um poder terrível de dominar as pessoas e estragarem ministérios, família, casamento. As piores escolhas na nossa vida são feitas por conta de carência. Por conta de carência, as pessoas abandonam os filhos, abandonam maridos, abandonam ministérios. Por conta de carência, as pessoas são escravizadas. E, infelizmente, isso não é diferente no meio da igreja. Isso não é diferente. Então, a carência ela não é um vazio no coração para ser preenchido, mas ela é uma doença que precisa ser curada. Quantas vezes a gente não vê... Eu vou falar exemplos de dentro da igreja. Quantas vezes a gente não vê pessoas começando ministérios para suprir carência, porque querem ser aplaudidas, querem ser ovacionadas, querem pertencer, querem se sentir importante, mas Deus não os chamou para aquilo. Quantas vezes, por conta de carência, a pessoa tem uma família linda dentro de casa e abandona a família, porque acha que encontrou um melhor na rua. E a carência, de uma forma muito sutil, tem estragado, arrebentado a vida das pessoas. E a carência impede das pessoas provarem da pureza, da santidade, de experimentarem a plenitude no relacionamento com Deus. E sem contar, gente, que gente carente é chata demais, não é não? Gente muito carente é muito chata, porque ela exige atenção o tempo todo. Ela quer sua atenção o tempo todo, ela fica em cima de você o tempo todo. Você nunca é suficiente para ela. E deixa eu te falar, outro igual a nós, não dá conta de nós, não. Não dá. Se tem um que dá conta de nós, é Deus. Então, às vezes, a gente é tão carente que a gente põe toda a nossa expectativa no... E o outro dá conta? Não. Não dá. É onde a gente vê relacionamentos arrebentados. Seja relacionamento de pai e filho, seja relacionamento de mãe e filho, seja relacionamento conjugal, de amizade. Porque a gente põe expectativa demais no outro. E o outro não dá conta, porque ele é igualzinho a nós. Então, o outro igual a nós não dá conta de nós. E a gente se frustra o outro e arregaça com tudo. Então, se a gente não for curado, se a gente não for pleno em Deus, porque Deus, a palavra fala que Deus é um Deus relacional. Deus, ele é de relacionamento. Porque para todas as coisas existirem, precisa de um relacionamento. Como que você nasceu? Do nada. Você apareceu, surgiu, desceu aqui na terra. Não! Teu pai e tua mãe se relacionaram, certo? Ou tem alguém que nasceu diferente aqui? Não tem. Ah, mas fui um óvulo germinado. Foi um relacionamento do útero com o espermatozoide. Tem que ter um relacionamento. Como que nasce uma árvore? De uma semente se relacionando com a terra.
Então, Deus é relacional. Só que muitas vezes a gente não consegue ter relacionamentos sadios. Por conta de carência, dependência emocional e um tanto de coisa. Porque a gente não sabe quem é Deus, não sabe quem nós somos e não sabemos qual que é o nosso propósito. Então a gente põe a nossa expectativa no outro. E dá certo? Não. Aqui não tem gente carente, nem gente frustrada, nem gente que enche de expectativa no outro. Isso aqui é só lá em Ribeirão, os casos que eu pego. Entendeu? Só lá, aqui não. Mas lá, os casos que eu pego, é assim, gente. Muita manipulação. Eles são extremamente exigentes. Sabe? Cheios de ego, porque o outro feriu, porque o outro machucou, porque o outro não deu conta. Mas hoje Deus quer mudar essa história. Amém? E carente também, gente, tem um probleminha. Não aceita não como resposta. Quando Deus fala não, ou quando o outro fala não, eu sou a pior pessoa do mundo, eu deveria morrer, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada. E desencadeia um tanto de coisa. Só porque ouviu um não. Que é para abençoar, que é para te fazer crescer. Entende? A palavra fala assim, ó. Deus corrige aquele que... Todo mundo sabe disso, mas gosta de ser corrigido? Gosta de levar um não? Quanto mais correção, mais amor. Porque se Deus corrige aquele que ama, quanto mais correção, mais amor. Entendeu? Não, gente, é uma belezinha. Não é ruim. Mas a gente, quando é carente, não dá conta do não. E eu vou contar para vocês uma história da Bíblia. Gente, essa para mim é a mulher mais carente da Bíblia. Mas, glória a Deus, ela teve um encontro com Jesus. Eu vou te contar por que ela é a mais carente da Bíblia. Abre comigo em João. Vocês gostam de Bíblia? Amém, né? Estou numa igreja, tem que gostar de Bíblia, pessoal. João 4. Nós vamos ler Bíblia. Amém? Quando vocês estiverem prontos, quando vocês acharem, vocês dão um amém bem alto. Só ouvi 1, 2, 3. Amém? Vamos lá. João 4, a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe, grava isso, e era-lhe necessário passar pela província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é muito fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gados? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher:
não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vos adorais o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os discípulos e admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Todo mundo já conhecia essa passagem? Amém? Então, vamos destrinchar ela nessa tarde? Amém. Primeira coisa, a palavra fala assim: era-lhe necessário passar por Samaria. A palavra diz que era necessário. É necessário que Jesus passe nas nossas Samarias. Nosso lugar de dor, de vergonha, de tristeza, de carência, de vazio. Se Jesus não passar nesse lugar, não há cura. Samaria é aquele lugar pior da nossa alma, sabe? Aquele lugar mais dolorido, que a gente não quer contar para ninguém, que a gente não quer que ninguém veja. Aquela nossa carência mais profunda. É esse lugar que é preciso que Jesus passe. E a palavra fala que Jesus estava no poço e chegou uma samaritana. Jesus nos espera nesse lugar. Jesus quer ter um encontro conosco nesse lugar. Olha para dentro de você. Vê lá dentro, no mais profundo. Qual é a sua Samaria? Qual é o seu lugar de luta, de vergonha, de tristeza? Para quem me conhece, o Everton e a Estela estão aqui, me conhecem, sei lá, há quantos anos. Eu me converti com o Everton assistindo Lana Holder. Nem sei se você sabe dessa história, Everton. Minha mãe me obrigou a ir numa chácara de casais. Ela queria que eu me convertesse de qualquer preço, então ela me obrigava. Ela fazia uma chantagem santa comigo. Ela dizia assim: se você for comigo para a igreja, você pode pegar o carro para você ir para a balada. Então, a troca era essa. Eu ia para a igreja. Gente, não façam isso. Minha mãe era doida da cabeça, entendeu? Não façam isso. Minha mãe era nova convertida, não entendia da palavra, não sabia que chantagem é pecado. E ela fazia isso na maior das boas intenções. E glória a Deus por isso que eu me converti. E aí ela fazia essa chantagem comigo. Se você pegar o carro, se você for para a igreja, você pode ir para a balada com o carro à noite. Tudo certo. Vou para a igreja. À noite eu saio com o carro. E fechou. Um belo dia, ela fez uma outra chantagem comigo. Você vai para uma chácara, que não vai ter almoço aqui em casa. Nessa época, eu tinha mais ou menos 18 anos. Você vai para uma chácara comigo, vai almoçar lá, vai passar o dia lá e à noite você pode pegar o carro. O que eu fiz? Não tinha compromisso nenhum. Fui para a chácara. Quando eu chego lá, está ele, mais 2 irmãos, o Alessandro Reis e mais um, o André Luiz, assistindo Lana Holder. Alguém aqui conhece a Lana Holder? Só os antigos, né, de igreja conhecem a Lana Holder. Na época que ela era joia. Hoje, para quem não sabe, a Lana Holder tem uma igreja inclusiva para homossexuais, em São Paulo. Não queiram visitar, não é esse o propósito, que eu estou fazendo propaganda dela aqui. E aí, eu parei na porta, assim, eles estavam assistindo uma ministração que chamava assim, ó,
a Arca e o Titanic. Não era essa? Não sei se você vai lembrar desse dia, faz 20 anos atrás. Na sala assistindo. E eu parei na porta e aquela mulher pregava como ninguém. Mas como ninguém? Vocês não têm noção, não. Era a Camila Barros dos tempos atuais aí. Vocês conhecem a Camila Barros, né? Era a Camila Barros. E eu fiquei impressionada na porta, ouvindo aquela ministração. E eu lembro que eu disse assim, eu quero ser um dia igual a essa mulher. Não consegui, por 2 motivos. Não sou homossexual, não tenho uma igreja inclusiva. Que bênção. E segundo, que minha cabeça não serve para decorar todos os versículos da Bíblia. Eu preciso anotar, entendeu? Mas eu fiquei impactada com aquilo, do jeito que aquela mulher pregava. Eu falei, gente, um dia eu quero ser igual a essa mulher. Gostei disso, entendeu? Eu quero ser como ela. E ali eu comecei a ouvir mais ministrações dela e conhecer. E acho que Deus já estava trabalhando comigo no que seria 20 anos depois do meu ministério, sem eu saber. E foi um dos motivos que eu comecei a estudar sobre a homossexualidade, porque quando ela se desviou, para mim foi um choque. Eu tinha 6 anos de conversão. E eu falei, meu Deus, como pode? E se você quiser descobrir como pode, você tem que fazer o seminário de sexualidade, Luz nos Porões, para descobrir, porque não é a ênfase da palavra aqui. E aí, por que eu estou falando isso? Eu esqueci. Mas aí Deus começou um processo na minha vida de cura, porque eu era uma pessoa, quem via na igreja, achava que eu era a pessoa mais mulher de Deus do universo. Trabalhava em tudo, fazia tudo, estava em tudo e tudo mais, entendeu? Só que por dentro, carente, dependente emocional. Assim, um sepulcro caiado. Vocês querem saber por que eu trabalhava na igreja? Porque eu precisava ser aprovada. Eu precisava que alguém me visse, que alguém me afirmasse, que alguém me aplaudisse. E aí eu me matava de trabalhar na igreja. Gente, eu não estou falando que é errado trabalhar, não. Até hoje eu trabalho. Não é isso. Mas aqui dentro eu não era curada. E aí eu me matava de trabalhar, e aqueles 2 latas de prova, porque você chegou depois, Joyce. A caminhada é muito mais longa. Eu me matava de trabalhar. E se não vinha um elogio, eu passava a semana inteira mal. Porque eu achava que todo o meu esforço tinha sido em vão. Carente, gente. Carente, assim, nível hard. Entende? Até que Deus decidiu passar pela minha Samaria. Foi fácil? Foi não. Foi difícil. Mas se isso não acontecesse, hoje eu não estaria aqui. Eu tive que ter esse encontro com Jesus no poço. Eu tive que deixar ele passar na minha Samaria e começar a mostrar toda a minha carência, minha manipulação, minha dependência emocional, minhas fraquezas. Oh, gente, que encontro. Terrível, vocês não têm noção, não. Mas eu lembro que eu tinha feito uma oração. Eu falei, Deus, faz tantos anos que eu estou dentro da igreja, mas algo está errado dentro de mim. Não falava com essas palavras, eu sou carente, eu sou dependente emocional, eu sou isso, aquilo, porque eu nem conhecia, nem sabia disso. Mas eu sabia que eu era influenciada pelo que as pessoas pensavam de mim, pelo que elas falavam. Eu precisava dessa afirmação. Então, alguma coisa aqui dentro não estava errada. Aí eu falei, Deus, já cansada de mim, eu não sei se vocês já cansaram de vocês mesmos, mas eu, às vezes, canso de mim. Eu falo, não, estou cansada de mim. Mas não dá para sair de mim. Então, eu tenho que ficar aqui. Então, é melhor mudar. Porque eu não consigo sair de mim, então eu preciso mudar. Aí, um dia, eu lembro que eu fiz uma oração e falei assim, Deus, faz um rebuliço dentro de mim. Me muda. Me transforma. Porque eu não estou dando conta de mim, não. E aí começou um processo. Eu não sei se você sabe a palavra. Essa oração foi boa ou ruim, gente? Estou brincando, foi boa. Mas o processo foi tão doloroso. Mas foi necessário Jesus passar pela minha Samaria. Então, essa tarde, eu quero que você convide Jesus para passar pela sua Samaria. É fácil esse encontro? Não é. Mas é necessário. Porque olha o tanto de coisa que essa mulher tinha dentro dela. A palavra fala, aqui no versículo
No versículo 9, assim: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes para beber a mim, que sou samaritana? Uma crise existencial. Ela não sabia quem era Jesus. Ela estava de encontro com Jesus, mas ela não sabia quem era Jesus. Porque ela fala: como que o Senhor pode conversar comigo? Você sabe quem eu sou? Um nada, um lixo, uma escória da sociedade. Porque os judeus viam assim os samaritanos. E como que o Senhor para aqui nesse poço para falar comigo? Ela se sentia indigna daquela conversa. Ela se sentia indigna daquele encontro. E a palavra fala que ela ia lá na hora sexta. Você sabe o que é a hora sexta? Meio-dia. Hora que o sol está rachando. Se for em Ribeirão Preto, então, está pior que tudo quanto é canto. Porque lá abriram assim, a boca do forno. Era a hora sexta, meio-dia. Sabe por que ela ia esse horário? Porque as mulheres não iam nesse horário. E ela não podia encontrar outras mulheres, porque ela se sentia indigna por conta da vida que ela levava. Quantas vezes a gente não tem a revelação de quem Jesus é e a gente se sente indigna por conta de alguma coisa, indigno por conta de alguma coisa. E a gente não vive o que Deus tem para nós e fica indo fazer as coisas na hora sexta para ninguém encontrar, para ninguém ver. Ou a gente não se relaciona com Deus porque a gente não se sente à vontade por conta do nosso passado. Então, essa mulher questiona, na crise existencial dela, na crise de identidade dela, ela fala: mas peraí, como que o senhor, sendo um homem, judeu, ainda conversa comigo? Vamos parar por aqui, que isso não está certo, não. Quantas vezes Deus quer fazer as coisas na nossa vida e a gente fala isso para Deus: eu não mereço, comigo não, eu não dou conta. Eu trabalho muito isso nos atendimentos lá em Ribeirão. As pessoas chegam para mim assim: Janaína, eu sou muito indigna, eu sou muito incapacitada, eu me sinto muito inferior, sei lá, me sinto tudo quanto é tipo, sabe assim, o piolho do urubu, do cavalo, sei lá, eu da onde. Você sente assim? Aí eu falo assim: escuta, você acha mesmo que Deus estava lá à toa, sem fazer nada? Aí ele falou assim: eu vou criar o Joãozinho. Mas assim, eu vou criar ele bem lascado mesmo. Sabe assim, bem inferior mesmo, bem lascado, assim, bem digno, bem assim, o pior do pior. Está na essência de Deus fazer isso? Nunca! Deus criaria alguém incapaz? Deus criaria alguém insuficiente? Deus criaria alguém burro? Então, por que você se sente assim? Porque a gente não conhece a nossa identidade em Deus. Essa mulher se sentia indigna porque ela não sabia quem Deus era e não sabia quem ela era. Porque quando a gente não sabe quem Deus é, a gente não sabe quem nós somos. E aí a gente peca contra Deus, achando esse tanto de coisa da gente, porque a palavra fala que nós somos a imagem e semelhança de... Todo mundo sabe isso aqui na cabeça, o duro é chegar aqui no coração. A gente sabe que a gente é a imagem e semelhança de Deus, porém a gente se sente burro, indigno, pior do pior do pior. Então, nunca mais se sinta assim. Amém? Amém. E aí ela continua o texto falando assim: Senhor, o poço é muito fundo. O Senhor não tem como tirar água daqui, não. Sabe o que ela estava falando para Jesus? Escuta aqui. Você não sabe a minha vida. Você não sabe o tamanho dos meus problemas. Você não sabe nem sequer o tamanho do meu pecado. Como que você quer tirar a água desse poço? É muito fundo aqui, não tem mais jeito, não. Porque ela fala isso para Jesus. Esse poço aqui é muito fundo, o senhor não tem como tirar água, não. Jesus tem como tirar água do poço mais fundo ou não tem? Só que muitas vezes a gente não crê no poder de Deus. Não importa o tamanho do nosso pecado. Não importa o nosso passado. Não importa o que a gente fez. O Senhor consegue descer no fundo do poço
e tira a água de lá de dentro. Nós que limitamos Jesus a fazer isso. Ela, não, Jesus, aqui não. O poço é muito fundo, não vai dar certo isso não. Nós limitamos Jesus para aquilo que Ele quer fazer. Deixa Ele entrar no seu poço. Deixa Ele tirar a água do seu poço. Porque aí, Jesus continua. Quem beber dessa água nunca mais terá. Ela bebia de uma água que tinha sede. Quando eu abraço, eu mato a minha. Quando eu tenho alguém, eu mato a minha. Se todo mundo vai embora, eu tenho sede de novo. Mas quando eu tenho essa revelação, essa cura em Deus, eu tenho. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como que Deus tratou a minha carência. Eu era muito carente, mas muito mesmo, gente. Eu precisava de gente, eu precisava que as pessoas me elogiassem, eu precisava... Todas essas coisas aí, eu precisava. E eu tenho uma família gigantesca. Eu, minha irmã, meu irmão, meu pai e minha mãe que faleceu. Essa é a minha grande família. Eu não tenho tia, avó, ninguém. Eu tinha de tudo, gente, para encontrar qualquer relacionamento e me afundar nele. Porque eu sou a pessoa, naturalmente falando, mais sozinha do universo. Perdi minha mãe de câncer, vai fazer 4 anos agora. Meu pai é meu padrasto, nem é bem meu pai, criou a gente, mas é meu padrasto. Minha irmã mora a 350 quilômetros de mim, e eu tenho meu irmão, que é uma bênção, mas vive em Nárnia. Ele não vive por aqui, ele vive lá em Nárnia. Entendeu? Então, de domingo, eu não tenho onde comer macarronada se não for lá nos irmãos da igreja quando me chamam. Entendeu? Mas, às vezes, até prefiro que não chama, porque eu fico quieta em casa e durmo, porque eu tenho uma vida muito corrida. Entendeu? Então, eu tinha tudo, gente, para me afundar em qualquer relacionamento. Eu não sou casada. Eu estou com quase 40 anos. Eu não tenho filhos. Mas não sou carente. Hoje que o Senhor me curou. Mas vocês concordam que eu tinha tudo para me afundar em qualquer relacionamento? Porque, gente, eu não estou casada por falta de opção deles. É porque eu conheço o meu propósito. E eu não vou, por conta de carência, estragar a minha vida. Então, a partir de um momento da minha conversão, eu conheci quem é Deus, quem eu sou e qual é o meu propósito. Quem sabe quem é, quem conhece a sua identidade, não vai para qualquer cama. Não se relaciona com qualquer pessoa. Não entra em furada. Mas eu, naturalmente falando, tinha tudo. Não, gente, daqui a pouco eu não posso nem ter filho mais. Se bem que as mulheres hoje estão tendo com... Quantos anos a Cláudia Raia teve filho? 55, né? Eu tenho aí uns 15, 16 para arrumar uma criança. Está brincando. E aí eu tive que aprender a viver na plenitude de Deus. No tanto faz de Deus. Tanto faz se eu vou casar ou não. Tanto faz se eu vou ter filhos ou não. Eu preciso cumprir o propósito. É fácil? Não. Mas quando a gente é curado, a gente consegue. E não é por nós. É pelo encontro que a gente tem com Jesus em Samaria. Não é por nós. Porque pela nossa força... a gente não dá conta, não. Agora, isso não quer dizer que eu não queira casar, né, gente? Fica um paralelo aí. Mas Deus tem que estar no negócio. Entende? Porque o casamento não vai ser para mim. Lógico que vai me fazer feliz, mas não vai ser para mim. Vai ser para cumprir o propósito. E aí, por conta de carência, o que a gente faz? Entra em qualquer um. Ah, mas ele é maravilhoso. Ele só não conhece Jesus, mas ele é maravilhoso. Ele só está morto. Não é? Ele só está morto. Porque a palavra fala que quando conhecemos Jesus, nosso espírito é vivificado. Sem conhecer Jesus, a gente está... Aí um vivo, que é você, casa com um defunto. Porque ele está morto. Vai dar certo? O casamento vai ter que ser lá no necrotério, no cemitério, sei lá onde, entendeu? Mas vocês já viram um vivo casando com um morto? Já viram? Não, se bem que o mundo está tão louco, pode ser que você vai falar para mim, Janaína, eu vi uma reportagem lá não sei na onde, que um vivo casou com um morto. Mas vocês já viram? Por que você casa com um morto?
Gente, por causa de carência. Achando que o morto vai dar conta de você. Se o vivo, que é o vivo, não dá, o morto vai dar? Não, gente, não vai dar. Mas essa mulher aqui, ó, não sabia dessa história. Aí sabe o que ela fez? Casou com 5, estava no 6º marido. Ô, gente, acho que ela foi 300 vezes naquele cemitério, naquele necrotério. Entende? E aí Jesus faz o quê? Toca na ferida. Porque Jesus, para nos curar, tem que tocar na ferida. Tem que ir lá no fundo do poço. Trazer luz nos nossos porões. E aí ele fala o quê? Vai lá, chama teu marido. Ela fala assim, eu não tenho marido, eu tenho um morto lá em casa. Eu não tenho marido. Ele fala o quê? Bem disseste, porque esse que você tem nem teu. Jesus foi super otimista com ela. Vé, chama. A carência era tanta que ela estava no 6º marido. Às vezes a carência da nossa alma é tão grande, que a gente vai pulando de ministério em ministério, casamento em casamento, relacionamento em relacionamento, até relacionamento de amizade. Ah, essa aqui não deu certo porque não fez o que eu queria, então eu vou para esse aqui. Aqui na igreja não tem essas coisas, não. Entendeu? Líderes. Ah, esse líder aqui, ó, não deu certo, não. Não supre minhas expectativas. O único que pode suprir suas expectativas, minha filha, meu filho, é Deus. O outro. Ele está vivo, mas ele tem que continuar vivo, entende? Ele pode morrer. E aí, Jesus toca na ferida. Você está deixando Jesus tocar na sua ferida? Está deixando? E aí continua o texto. Jesus, eu não tenho marido não, entendeu? E eu estou nessa vida aqui porque eu já estou no 6º. O que está lá em casa, o senhor está falando que nem meu não é. Imagina, gente, o tanto de traumas que essa mulher carregava. Eu não sei se tem alguém aqui divorciado, você não precisa levantar a mão. Mas se tiver, você vai entender o quanto é doloroso um divórcio. Porque Deus não nos fez para ser divorciado. A palavra fala que a gente se torna um, e não dá para se tornar um, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Isso é muito desgaste. Isso traz muitos traumas para a nossa vida. Então, um divórcio, eu imagino, até pelos casos que eu atendo, que deve ser extremamente doloroso. Pensa 5. Pensa 5 divórcios. Naquela época, naquela cultura. Pensa o que essa mulher não estava passando, gente. Por isso que ela não podia ir lá de manhãzinha, buscar água, ou à tardinha. Tinha que ser no meio-dia. Porque as outras mulheres rejeitavam ela. Então, ela sofria de traumas como abandono, rejeição, identidade distorcida, fracasso, solidão. Porque ela estava, de alguma maneira, tentando ser feliz com esse 6º marido. Ia dar certo? Se com os outros sim, estava igual a Gretchen. Se Jesus não parasse aqui, filha, nós ia ter uma história da Gretchen aqui, 17, 18 casamentos. E lá é o quantos? Ainda bem que Jesus passou na Samaria dela. Senão ia parar onde? Entende? Então, quando a gente não deixa Jesus passar, a gente continua. Na nossa força. Ela estava na força dela, tentando ser feliz. Arrumando um marido aqui, outro marido ali. Com essa bagagem gigantesca de dores e traumas. Quando que isso dá certo? Quando a gente casa, vem bagagem dos 2 lados. E se Deus não entrar, não for a terceira dobra, não passar na nossa Samaria, não dá certo, gente. Porque é muita bagagem. Muitos traumas que a gente vem sofrendo por conta da queda. Por conta da queda. Deus queria isso? Deus tinha divórcio? Deus tinha adultério? Não. Deus tinha filhos abandonados? Tinha todas essas tragédias que a gente vê aí? Não. Herança da queda.
E que se a gente não fizer escolhas de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, a gente vai continuar carregando essas heranças. Não é que Deus não existe. É que o homem decidiu virar as costas para Deus. E herança é herança. Não importa se você nunca viveu com seu pai, mas seu pai é milionário, se ele morrer, você tem herança. Mas se ele é paupérrimo, você viveu a vida inteira com ele, te deixou um monte de dívida, herança é herança. Você vai herdar. E nós herdamos uma raiz adâmica do pecado, da queda. E não tem como fugir dela. Por isso a gente precisa fazer escolhas. E escolhas saudáveis de acordo com a palavra de Deus. Então a gente vê um tanto de coisa dando errado porque as pessoas não fizeram escolhas de acordo com a palavra. E essa mulher já estava na sexta escolha errada dela. Porque se ainda fosse um homem bom, Deus ia falar, já teve 5, mas está com esse aí, né? Vamos regularizar a situação aí, você casa com ele, eu abençoo e fica tudo bem. Foi isso que Jesus disse? Em outras palavras, quando ele disse assim, esse que você está não é teu marido, o que ela está dizendo? Separa, deixa ele ir, porque não é teu marido, não. Deixa ele embora. Entendeu? E aí, quando Jesus entra, faz esse rebuliço. Foi fácil para essa mulher? Não foi. Não foi. Mas ela teve um encontro com Jesus. E aí ele fala, ela era uma religiosa. Porque ela fala assim, nossos pais adoravam nesse monte. Entretanto, dizes que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus fala, vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, vocês vivem numa religiosidade. É isso que a palavra está dizendo. Sabe por que está essa bagunça aí? Essa bagaceira a sua vida? Por causa dessa religiosidade que você vive. Quantas vezes? Gente, eu estou falando por experiência. Eu atendo gente de 30, 40 anos de igreja que vive isso aqui tudo. E meu coração dói. Meu coração dói porque viveu uma religiosidade. Estava adorando no monte que os pais falaram. Estava adorando aquilo que não conhece. Por conta da nossa cultura, a gente vê um Deus que pune, um Deus cruel, um Deus dos muçulmanos, porque foi esse Deus que entrou na religião católica aqui no Brasil. Não o Deus que passa pela Samaria, que tem encontro, que ama, apesar do pecado. Entende? E aí Jesus traz ela para ter essa experiência com esse Deus da Bíblia. Quantas vezes nós estamos pregando um Jesus de religião e não um Jesus de Bíblia? O Senhor nos chamou para pregar e para viver um Jesus de Bíblia. Por isso a gente precisa ser bíblico para ser curado. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? Eu sou analfabete, gente. Eu ainda gosto disso aqui. E escreva aqui, um papelzinho. A gente tem que viver isso aqui. Pregar isso aqui. Para que as pessoas sejam curadas e adorar aquilo que conhece. Sem Bíblia, não tem como conhecer a Deus. Você conhece qualquer coisa, menos Deus. E Jesus está chamando ela para conhecer o Jesus da Bíblia. Não aquele dos pais, aquele do monte, aquele do não sei aonde. Não, porque vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em... Quando eu conheço a verdade bíblica, quando eu conheço quem é Deus, eu conheço quem eu sou e eu conheço o meu propósito. Se eu te perguntar nessa tarde, qual é o seu propósito, você sabe? Você tem definido qual é o seu propósito? Não precisa responder. Mas se você tiver, glória a Deus. Glória a Deus. Eu demorei anos para conhecer o meu propósito. Anos. Porque eu demorei anos para deixar Jesus tirar a água do meu poço. Eu demorei anos
para deixar Jesus passar na minha Samaria. Mas eu era crente, gente. Não era, Everton? Não era Montanha? Era crente. Ouvia falar alguma coisa ruim? De pecado? Não, era crente. Sepulcro caiado. Religiosa. Adorava um Deus que achava que tinha que servir a mim. Sentei no trono. Tirei Deus. Por mim, através de mim. Eu sou muito boa. Era isso que eu achava, gente. Era isso que eu achava. Até que Jesus passou por essa tal Samaria aqui. Amém, glória a Deus. E aí, Jesus se revela para ela. Porque ela fala, eu sei que vai chegar um dia, que o Cristo vai vir. E aí, vai todo mundo encontrar com ele e tal. Aí ele olha para ela, eu fico imaginando essa cena, sabe? E falando assim, eu sou o que fala contigo. Eu, nessa hora, eu acho que eu já tinha morrido. Eu já tinha ido para a glória nessa hora. E aí ela tem uma experiência com Jesus. Ela tem um encontro com Jesus. Amém? Ela tem ali uma revelação de Jesus. Né? E aí ela continua. Aí o texto continua. Que aí essa mulher deixou o seu cântaro, deixou suas feridas, deixou sua carência, deixou suas dores. E foi falar para todo mundo com quem ela encontrou. Sabe por que as igrejas não estão bombando? Por falta dessa experiência com Jesus. Porque você fala 24 horas do que você ama. Se você amasse Jesus com essa experiência, você falaria 24 horas de Jesus. Pastor Danilo precisa fazer 300 mil campanhas de casa de paz? Não. Porque nós traríamos as pessoas pelo amor. Porque quando a gente está apaixonado... Tem alguém apaixonado aqui? Que acabou de entrar em relacionamento? Tem? Ninguém está apaixonado, gente? Oh, glória a Deus! Eu falei, gente, esse povo está casado aqui, está apaixonado. Não, vão rever esses casamentos. Mas quando você estava lá namorando, apaixonado, porque hoje é um amor mais sólido, né? Mais consolidado e tal. Quando estava lá atrás, você queria falar só de quem? Você queria falar só com quem? Você queria agradar só quem? Somos apaixonados por Jesus? Somos ou não somos? Falamos só de Jesus? Queremos falar só com Jesus? Queremos agradar só o coração de Jesus? Aí fica por conta de vocês a resposta. Entende? Eu amo assistir dorama, gente. Alguém conhece dorama aqui? Eu descobri que não é dorama, é doramá. Estou até de jejum de dorama. Tive que fazer um jejum de dorama. Eu falei, Deus, isso aqui está tirando meu tempo aqui, ó, com o Senhor. Não, eu vou contar o que Deus falou comigo. Aí eu queria falar para todo mundo do doramá. Gente, vocês têm que assistir. Vincenzo, então, é maravilhoso. Vocês têm que assistir, que não sei o quê. E tá. Até que Deus falou assim comigo, você não está gastando esse tempo que você está gastando com dorama comigo. Vamos bater um papo aqui. Falei, claro, Jesus, vamos sim. Parei de assistir, faz 2 meses que eu não assisto dorama. Mas glória a Deus que Deus me despertou. Porque não tem nada de errado assistir dorama? Não, tranquilinho, não tem nem beijinho. Você fica implorando para que o casal dê um beijinho lá, né? Para você ficar alegre no final. Não tem nada de moralidade, só que rouba a nossa alma. Porque a gente fica romantizando as coisas. Entende? É pecado assistir dorama? Não é pecado. Porém, aonde está a nossa atenção? Aonde está a nossa atenção? Isso serve para Instagram, Facebook, Twitter, sei lá o quê. Qualquer uma dessas coisas aí. Entende? No encontro com Jesus, a mulher samaritana deixou seu cântaro. Tudo aquilo que afastava ela de Jesus. E foi falar para todo mundo quem ela tinha encontrado.
E aí a palavra fala que as pessoas foram atrás dela ter com ele. Olha a transformação que essa mulher teve. Porque se ela chegasse lá e falasse assim, pessoal, vem ver o homem que eu conheci. O que o povo ia falar? Mais um? O 7º agora? Ah, não, filha. Tá difícil. O 7º agora. Foi isso que as pessoas falaram? Ela teve uma transformação, onde as pessoas quiseram conhecer esse homem que ela teve um encontro. Não era mais um homem que ia suprir a carência dela, mas era Jesus Cristo que curou, transformou, libertou essa mulher. E a palavra fala que uma multidão, porque da cidade saíram da cidade e vieram ter com eles. Gente, esse povo saiu do lugar que estava e foi atrás dela. Saiu da cidade, foi lá onde Jesus estava, atrás dessa mulher para ter com ele, com Jesus. Então, se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, ser apaixonado por Jesus, a gente vai atrair as pessoas. Agora, enquanto a gente for carente, enquanto a gente for doente, enquanto a gente só pensar em nós e servir um Deus que faz o nosso gosto, ninguém vai vir atrás de nós. Pode até vir um ou outro. De vez em quando vem. Entende? Mas quando a gente refletir esse Jesus, se apaixonar, ter essa experiência, as multidões virão atrás para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Então, primeira coisa, deixe Jesus passar pela sua Samaria. Deixa. Dói, mas vai valer a pena. Segundo, deixa Ele curar a tua identidade. Quando eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou, eu sei qual que é o meu propósito. Muita gente fica perdida, sem saber por que veio fazendo essa vida, porque não sabe quem Deus é, não sabe quem ela é. Aceita qualquer coisa, vai para qualquer cama, tem qualquer relacionamento. Deixa Deus te tirar dessa crise existencial. Terceiro, deixa Ele entrar no poço. Não importa quanto fundo é. Jesus tem as ferramentas certas para tirar a água desse poço. Só Ele pode nos curar. Quando você compra aí uma máquina de lavar, um celular, qualquer coisa, e quebra, para quem que você leva? Fabricante ou para a terceirizada. Como que fala? Autorizada, era essa palavra que eu queria. Autorizada. Outro celular arruma outro celular? Outra máquina de lavar arruma outra máquina de lavar? Então, outro, igual a gente, não pode curar nós, não. Tem que ir lá para assistência autorizada. Ou para o fabricante. É ele que cura. E aí ele tem que entrar lá no poço. Amém? E aí, quando ele te cura e traz uma água que você nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter sede. E aí o mundo pode acabar, você pode perder todo mundo, você pode acontecer o que for. Que Jesus vai te suprir. Eu lembro quando eu falei, Deus, eu quero viver na plenitude do Senhor, no tanto faz do Senhor. Tenho vivido. E confesso para vocês que tem sido bem melhor do que se eu não tivesse feito essa oração. Amém? E tem essa experiência de conhecer Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que, se tem algo aí, se essa palavra falou com você, os músicos vão vir aqui? Vão. Abre teu coração. Fala, Jesus, passe pela minha Samaria. Eu quero ter essa experiência com o Senhor. Eu quero fazer escolhas corretas. Eu quero ser apaixonado pelo Senhor, a ponto de viver verdadeiramente o Senhor na minha vida. De eu acordar querendo falar contigo. De eu passar o dia querendo falar contigo. De eu ir dormir na tua presença. Me cura.
me transforma. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Eu quero fazer a diferença na minha casa, na minha família. Eu quero expressar quem o Senhor é. Abre teu coração para Jesus. Fala: Jesus, eu sentei no trono, querendo fazer a minha vontade. Mas essa tarde eu te devolvo o trono. Eu te devolvo o trono. Seja verdadeiramente o Senhor da minha vida. Seja verdadeiramente o meu Pai. Me guia. Me mostra. Traz luz nos meus porões. Me santifica. Eu quero adorar quem eu conheço. Eu não quero adorar o Deus dos meus pais, de uma religião, ou porque me ensinaram que o certo era ser evangélico. Não! Eu quero adorar o Deus verdadeiro, em espírito e em verdade, para que eu possa revelar quem tu és, para que através de mim a cidade venha te ver. Saia da mesmice. Fala: Deus, cura as minhas carências. Eu tenho necessidade de ser amado. Eu tenho necessidade de ser aprovado. Eu tenho necessidade de ser reconhecido. Quando a palavra fala que toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus, não é para nós. Quando a gente lava um banheiro de igreja, quando a gente lidera, a gente está fazendo para o Senhor. E é Ele que nos recompensa com o galardão da eternidade. Fala: me ensina, Deus. Me ensina, Deus, a ter esse coração humilde, quebrantado. A palavra fala: aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Não é os humilhados serão exaltados, é aqueles que se humilham diante de Deus. Aqueles que deixam Deus ser Deus. Fala: Deus, olha para dentro de mim. Olha para dentro de mim. Começa a orar. Começa a buscar. Eu tenho desejo de ser transformado. De que basta ficar na igreja se eu não for transformada de dentro para fora. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, olha, Senhor, para dentro de nós. Olha para dentro de nós. Lança luz nos nossos porões. De bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá, Senhor, dá um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quando o Senhor nos dá um coração igual dele, ninguém pode nos barrar. Ninguém pode impedir o nosso chamado, o nosso ministério, aquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida. Então fala: Senhor, me dá-me um coração igual ao teu, para cumprir o propósito. É disso que eu preciso. Mais um desejo eu tenho, De ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.
dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Amém, Jesus. Nós te clamamos por um coração igual ao teu, Jesus. Nós clamamos por essa experiência em Samaria, Deus, para vivermos na plenitude do Senhor, para vivermos o tanto faz, mas para vivermos a alegria da tua presença, a alegria da tua santidade, a alegria da tua unção, a alegria do teu propósito, Deus. Eu quero declarar nessa noite, Deus, identidades sendo restauradas, cura emocional, perdão sendo liberado. O Senhor manda eu te dizer, meu irmão, não importa o que você fez, nessa tarde o Senhor te perdoa. Nessa tarde Ele te encontra no poço e Ele quer te perdoar. Você não é indigno. Você não é indigno. O teu passado ficou para trás e o Senhor vai te usar. E o Senhor vai te usar. Só queira ter esse encontro. Aceite esse encontro em nome de Jesus. Deus transforma as mentes. Deus traz cura nas emoções. Restaura identidades. Traz experiências sobrenaturais. É isso que nós clamamos nessa tarde. Uma experiência única, genuína, transformadora da graça e do amor de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.